Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje a nossa aula vai ser sobre o relevo terrestre, ok? Então vamos começar. O que é relevo? O relevo apresenta formas variadas, pois ele não é plano. Os relevos se formam dos processos que ocorrem tanto no interior quanto no exterior da superfície terrestre. Então, nós vamos agora falar um pouquinho sobre esses processos, né? Que processos são esses? Então, olha lá. Os processos que formam os relevos. Processos internos ou endógenos. Então, a palavra endógenos, endo significa dentro, que vem de dentro. As transformações do relevo surgem ou agem de dentro da Terra. Então, olha lá. Por exemplo, a movimentação das placas tectônicas, que são o quê? São partes que compõem a crosta terrestre. Lembram quando a gente estudou sobre crosta terrestre no começo do ano, né? Então, essas placas tectônicas são partes que compõem a crosta terrestre. Graças a esses movimentos, manifesta-se na superfície terrestre uma série de formas de relevo, como as montanhas e os fenômenos, como o vulcanismo e os terremotos, que nós também já vimos, né? Sobre os vulcões, as erupções, nós estudamos também no começo do ano, e a causa dos terremotos, ok? Aí temos também os processos externos ou exógenos. Então, exo, né? Fora, que vem de fora. Então, as transformações agem acima do relevo, sobre a superfície. Então, que exemplo temos disso? A ação da água, do vento, do gelo e a própria ação humana. Isso, então, vem de fora, ok? Então, olha lá. Erosão e deposição, tá? Vamos falar um pouquinho desses processos também. Então, nessa figura, dá para identificar a ação do vento, né? E a alteração aí da rocha, né? Isso é o desenho de uma rocha. Então, por causa do vento, tem a alteração nessa rocha. Também temos a ação da chuva, que é o que vai causar a erosão. O que é a erosão? É o processo de remoção e transporte de materiais desagregados, ou seja, separados das rochas. Então, olha lá, para a gente entender um pouquinho melhor isso, o que eu vou falar para vocês sobre a desagregação. A desagregação, ela é a separação de materiais que compõem as rochas. Então, o que acontece? Acontece pela variação da temperatura e pela ação da água e do vento nas rochas. Nós podemos chamar esses materiais desagregados de sedimentos. Então, um exemplo de sedimentos: a areia da praia. Ela é formada do desgaste das rochas litorâneas, né? As rochas do litoral lá, pela água do mar. E também o pó que se forma a partir do desgaste de rochas pela ação da água, das chuvas e dos ventos, que é como tá aí no nosso exemplo. Então tem a alteração da rocha, que é o que está provocando aí a erosão, e aí o que acontece? Todo esse material desagregado, esses sedimentos, né, são retirados, são separados das rochas como micropartículas, como está mostrando aí no desenho, e aí eles são transportados. E aí vai ocorrer um outro processo, que é deposição. A deposição é o acúmulo dos materiais desagregados das rochas. Então, eles são transportados pela ação do vento, pela ação da água e vão se concentrar, né,
em determinados lugares, vão formar as bacias sedimentares, né, que é o depósito, é o acúmulo desses materiais desagregados, e por isso, com isso, vai ocorrer a formação do relevo, que a gente vai estudar agora um a um, para vocês entenderem um pouquinho das diferenças de um e de outro, ok? Então, as formas de relevo. A gente vai começar falando das montanhas. As montanhas são caracterizadas pela elevada altitude. Então, aí tem um exemplo de uma montanha. Quando as montanhas estão em um conjunto extenso, elas são chamadas de cordilheiras ou cadeias de montanhas. São paisagens espetaculares que atraem muitos alpinistas, né? Que são aquelas pessoas que são muito corajosas e escalam as montanhas, né? Então, eu coloquei aí para vocês alguns exemplos das principais cordilheiras do planeta. Então, a gente tem aí a primeira, é a dos Andes, que fica na América do Sul. Temos a do Himalaia, que é na Ásia. Montanhas Rochosas, na América do Norte. E dos Alpes, na Europa, ok? Planaltos. Os planaltos são unidades de relevo relativamente planas e localizadas em regiões de altitudes elevadas. Então, temos aí um exemplo, ok? Geralmente, os planaltos se localizam a 300 metros acima do nível do mar. Então, vocês imaginam o mar, tá? Imaginem o mar. Acima do que nós enxergamos estão os planaltos, e eles são limitados em um de seus lados por uma superfície que é rebaixada. Aí dá para notar nessa figura. As regiões de planaltos costumam apresentar morros, serras ou elevações de topo plano, que dá para ver no desenho, tá vendo? Uma elevação e o topo, né? Lá em cima é plano. Os planaltos, eles possuem paisagens acidentadas, que elas são causadas pelos processos erosivos que a gente falou no slide anterior, lá da parte de erosão e deposição. E que eles liberam sedimentos, né, para as áreas mais baixas, que dão origem a depressões e planícies, que também a gente vai falar agora um pouquinho sobre elas. Então, as planícies. As planícies, elas são formas de relevo normalmente planas, que constituem áreas onde se acumulam os sedimentos que nós falamos, e se encontram em regiões de baixa altitude e a poucos metros do nível do mar. Então, aí a gente tem um exemplo de planície. Ao contrário dos planaltos, que são formados de relevo em destruição, as planícies são consideradas relevos em construção. Por quê? Porque a deposição de sedimentos supera a erosão, tá? Então, a deposição dos sedimentos, ele fica acima da destruição que é causada pela erosão. Pela foto aí dá para vocês perceberem isso. Então, tem alguns exemplos de planícies que eu coloquei para vocês, as principais planícies do planeta. Então, a gente tem do Pantanal, na América do Sul, a planície amazônica, na América do Sul também, Mesopotâmica, na Ásia, e a bacia do Congo, na África. Essas são as principais planícies do planeta. Tem outras também, tá? Mas aí eu coloquei algumas para vocês conhecerem. Depressões. As depressões são unidades de relevo normalmente rebaixadas em relação às áreas que as limitam, podendo ser encontradas também abaixo do nível do mar. Então, aí tá um exemplo de depressões, tá? A superfície, apesar de plana, apresenta irregularidades, dá para notar aí na foto, sendo, portanto, muito acidentada e com inclinações.
As depressões são formadas por processos erosivos também, e em suas bordas nós podemos encontrar bacias sedimentares, que são, né, as bacias sedimentares, como eu falei para vocês, que acumulam as partículas das rochas que são trazidas pelo vento ou pela água das chuvas, tá? Então também tem aí alguns exemplos de depressões brasileiras. Então aí tem a depressão sertaneja, a amazônica, no Araguaia e a cuiabana. São alguns exemplos de depressões brasileiras. E aí o Mar Morto, que vocês já devem ter ouvido falar. Ele é situado no Oriente Médio e é considerado a maior depressão absoluta do planeta. Muitos turistas vão visitar o Mar Morto, tem várias histórias sobre esse lugar muito interessantes, tá? Eu não aprofundei aqui nesse momento, mas a gente pode futuramente conversar um pouquinho sobre isso sim. Ele possui a maior área continental com altitudes mais baixas que o nível do mar. Então veja, né? Nós não falamos do nível do mar, né? Falamos do Planalto que fica acima. Então o Mar Morto, ele a altitude é mais baixa do que o nível do mar. Então quer dizer, é bem baixo mesmo, tá? Por isso que é a maior depressão absoluta do planeta, ok? Então, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, né? O que era mais importante. Então, assim, até para vocês estudarem, né? Que agora vocês acabaram de ouvir a aula, vocês vão fazer a leitura do livro, como eu sempre peço de costume, né? Que eu já pedi na semana passada, aliás, mas eu acho interessante agora, depois da explicação, que vocês abram o livro e leiam sobre a erosão, sobre a deposição. Eu aprofundei um pouquinho mais na explicação, falei de coisas que nem estão no livro, mas justamente para ilustrar melhor para vocês, para que vocês entendam bem do que eu tô falando. E procurei usar bastante exemplos que também eu acho que auxilia no entendimento de vocês, tá bom? Então façam a leitura novamente. Ok? Para a próxima aula, eu estou pedindo para vocês responderem no livro os exercícios do 1 ao 4 da página 55 e fazer a leitura da página 54, tá? Que vai falar, é um capítulo que fala de erosão e deposição, tá bom? Então tá certo. Então um beijo para vocês e até a próxima aula.